Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Bom dia, tudo bem com vocês? Glória a Deus, feliz com Jesus? Jesus, feliz com você? Amém, glória a Deus. Eu ficava pensando às vezes sobre como foram privilegiados aqueles homens, que viveram na era do Filho, no tempo do Filho, puderam ser ministrados por Jesus. Eu sempre pensei isso. Eles foram ministrados por Jesus, Jesus discipulou eles, Jesus pregou para eles. Que privilégio. E um dia o Senhor, o Espírito Santo falou comigo, e Ele me levou lá naquela passagem onde Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos, nem todos estavam presentes. Tomé não estava presente. E os discípulos dizem a Tomé, Tomé, o Mestre ressuscitou. E ele disse, eu não acredito. Se eu não o ver, se eu não tocar nele, eu não acredito. Então Jesus aparece a Tomé, e Jesus diz, Tomé, estou aqui. Põe a mão aqui no meu lado, põe a mão nos cravos, aqui onde foram colocados os cravos. E ele diz algo assim que foi muito forte para mim. Aí Tomé diz assim, Deus meu, Senhor meu. E Jesus diz assim, porque me viu, você creu? Mais feliz, mais bem-aventurado, aqueles que não viram e creram. Amém? Eu e você somos mais privilegiados, mais bem-aventurados do que os discípulos, porque não vimos Jesus, mas cremos. Glória a Deus. E cremos e estamos aqui nessa noite por obra do Espírito Santo. Porque estamos vivendo a era do Espírito Santo, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. A era, o tempo, o ciclo do Espírito Santo. Eu quero pegar um texto para iniciar essa palavra, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, e nós vamos ler do verso, apenas 2 versículos, o verso 16 e o verso 17, que diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração te sejam agradáveis, em nome de Jesus. Queridos, nesta passagem nós vemos Jesus falando aos seus discípulos a respeito de um novo tempo, uma nova estação espiritual, ou poderíamos dizer uma nova era que estava por vir, a era do Espírito Santo. Creio, queridos, que seja de suma importância sabermos que tempo ou estação espiritual estamos vivendo dentro do contexto bíblico. Quando estudamos a palavra de Deus, vamos observar eras distintas do Deus triuno. No Antigo Testamento, observamos uma atuação, ou poderíamos dizer uma ação e interação mais contundente na história e nos registros bíblicos de Deus Pai. Vemos isso em Gênesis. O Pai Criador dizendo, haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3 nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia.
Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluias. Depois nós vamos ver o Pai sendo o protagonista da Trindade, dizendo: façamos o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz também: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No livro do Êxodo, vemos o Pai descendo para livrar o seu povo da aflição e do sofrimento dos egípcios, causado pelos egípcios. Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci. Desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel. A terra dos Zeus. A terra, o lugar do cananeu, o lugar do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. É eu pra caramba, né, irmãos? Aí vamos então no livro de Malaquias. Vemos o Senhor dos Exércitos, o Pai que é visto e descrito como o Senhor dos Exércitos, falando sobre um mensageiro que prepararia o caminho para uma nova era. João Batista seria um mensageiro que prepararia o caminho para a era do Filho. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! No Novo Testamento, vemos registrado a era do Filho. O Pai, amando o mundo, envia o seu Filho. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao encerrar-se a era do Pai, dá-se início à era do Filho. Então vemos nos 4 evangelhos o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição do Filho. Nos evangelhos, Jesus ele relata aos seus discípulos sobre a era do Espírito Santo. João 16, versos 5 a 8. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá
o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, estamos vivendo a era do Espírito Santo. Dá um glória a Deus aí, irmãos, dá um aleluia. E viver essa era significa que o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aqui nesse ponto, queridos, nós precisamos entender algo, nós precisamos entender o sobrenatural. Pois na era do Espírito, o aspecto mais marcante e ao mesmo tempo mais natural, mais corriqueiro na vida dos cristãos é o sobrenatural. Posso ouvir um amém, irmãos? É o sobrenatural. Na era do Espírito, os cristãos vivem o sobrenatural. E esse sobrenatural, apesar de ser sobrenatural, ele deve ser algo corriqueiro, ele deve ser algo que flui naturalmente na vida dos cristãos. Amém, irmãos? Entretanto, restringimos o sobrenatural a milagres extraordinários realizados por poucas pessoas, por específicas e poucas pessoas específicas, num número muito reduzido de pessoas. E deixamos de enxergar, irmãos, que ao aceitarmos Jesus, ao entregarmos nossa vida a Jesus, nós passamos a viver um estilo de vida sobrenatural. E aqui eu tenho que confessar e confesso a vocês, e direi a vocês, eu confesso essa verdade a meu respeito. Podem me chamar de louco, mas eu não sou normal. E deixe-me dizer algo a você. Eu não estou sozinho nesse negócio. Você também não é normal. Deixa eu trazer mais luz para que você possa compreender o que o Espírito Santo está nos falando nessa manhã. É normal crer que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e agora está dentro do coração, dentro do nosso coração. Isso é normal? Isso é algo... Irmãos, deixa eu dizer, isso é coisa de gente que não é normal. Acreditar num negócio desse. Que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, e agora Ele mora dentro do meu coração. Isso não é normal. Mas você crê nisso, não crê? Crê? Diga amém se você crê. Você crê? Então você não é normal. É normal falar com o Espírito Santo? É normal orar e falar com o Espírito Santo? Se você chegar para um psicólogo, temos aqui o pastor Petro, psicólogo, ou chegar para um psiquiatra, que não é o caso do pastor, né, não tem conhecimento nenhum do mundo espiritual, da vida espiritual, não tem discernimento espiritual nenhum, e você chegar para ele e falar que você fala com o Espírito Santo, o que essa pessoa, o que esse profissional vai dizer? Como é que é? Você fala com o Espírito Santo? E mais, não, eu não só falo. Eu ouço ele. Ele fala comigo. O que ele vai dizer? Eu vou dizer, o que, cara? Você está ouvindo vozes? Você fala com o Espírito Santo? Quem fala com o Espírito Santo aqui, levante a mão. Aleluias! O Espírito Santo fala com você? Glória a Deus. Deixa eu dizer, você não é normal. Você não é normal.
É normal alguém falar numa língua estranha que muitas vezes você não entende o que você está dizendo? Isso é normal? Não, isso não é normal. Mas aqui eu preciso entender, querido, que algo que não é normal, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser anormal. Não é o nosso caso. Porque o anormal é uma pessoa que tem um problema mental. É uma pessoa lunática, é uma pessoa que, com certeza, não poderia estar aqui num púlpito pregando, teria que estar num manicômio, teria que estar num sanatório. Porque é anormal. Não ser normal significa duas coisas. Uma é ser anormal, que não é o nosso caso. E a outra é ser sobrenatural. Dá um glória a Deus, irmão, dá um aleluia. Fala uma língua estranha aí, meu irmão. Aleluias, aleluia, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, porque somos sobrenaturais. Somos filhos do Deus sobrenatural. Aleluias. Oh, glória a Deus. Você já vive um estilo de vida sobrenatural. Cresça nisso. Desenvolva isso. E você vai ver que coisas sobrenaturais vão começar a acontecer. Por quê, pastor? Porque você está na era do Espírito. É a era do Espírito, é a vez do Espírito, é o tempo do Espírito. Ele está sendo derramado sobre toda a carne. Somos filhos do Deus sobrenatural. O sobrenatural, ele marcou a minha vida. O sobrenatural, ele salvou a minha vida. Pois não é natural, não é normal uma pessoa como eu vivia no meu passado, há mais de 41 anos atrás, um dependente químico, um prejuízo para a sociedade, uma tristeza para a minha família. Não é normal. Qual é o caminho de uma pessoa que está... Qual é o fim do caminho de uma pessoa que está trilhando esse caminho? É a morte. É a morte, ou é a cadeia, ou é qualquer outra coisa nociva dessa aí. Mas eu tive uma experiência com o sobrenatural. Amém, irmãos? O sobrenatural marcou a minha vida. Eu fui liberto. Eu fui liberto das drogas. Não é normal isso. Quando você vê aí tantas e tantas pessoas morrendo por causa disso. Então, o sobrenatural, ele me alcançou. Eu tive uma experiência com o sobrenatural, irmãos. E agora eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe dizer. Toda a ação sobrenatural vem em resposta à fé e à oração dos filhos do Deus sobrenatural. Eu vou repetir, porque é importante você entender isso. Toda a ação sobrenatural vem em resposta à fé e à oração dos filhos do Deus sobrenatural. Meus pais oraram por mim, e a resposta de suas orações foi a minha conversão. Aleluia, irmãos. Sabe o que tudo isso quer dizer? Tudo isso quer dizer que todo santo faz milagre. Tudo isso quer dizer que o santo de casa faz milagre. Meu pai e minha mãe oraram por mim e eu me converti. Amém, irmãos? Então, essa história de que santo de casa não faz milagre, isso aí não está na Bíblia, irmão. Isso aí pode estar na Bíblia
de Satanás. Deve ser Satanás, capítulo 2, versículo 1. Santo de casa não faz milagre. Mentira do diabo. E isso anda na boca dos crentes. Eu atendi vários. Eu tenho mais de 30 anos de ministério, irmãos. Atendi muitas pessoas na minha vida. E muitas delas, algumas delas, vinham e falavam: pastor, fala com meu filho, pastor. Sabe como é que é, né, pastor? Santo de casa não faz milagre. Mentira. Meu pai e minha mãe oraram por mim e o milagre aconteceu. Aleluia, irmãos. Então, se precisa um milagre lá na sua casa, querido, sabe, Deus te trouxe aqui essa manhã para te dizer: ei, santo de casa faz milagre. Olhe para o seu pai, e seu pai vai se converter. Foi assim que o pastor Petro fez, com toda a sua família. Orou pelo seu pai, ele se converteu. Orou pelos seus irmãos, eles se converteram. E por que tudo isso acontece? Porque estamos na era do Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo está convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Aleluias! Queridos, o maior milagre de todos é a salvação e a conversão de uma vida. Este é o maior de todos os milagres. Isso me faz lembrar a história de um pastor já de idade. E ele, na sua cidade, é convidado para participar de um evento onde um evangelista, um jovem, cheio do Espírito Santo, um jovem que tinha uma autoridade, uma unção, algo assim tremendo da parte de Deus, onde os cegos enxergavam, onde as pessoas saíam da cadeira de rodas e andavam. Era algo assim extraordinário, o poder de Deus na vida daquele jovem evangelista. E o pastor, por ser um pastor conhecido da cidade, ele é convidado para ir nesse evento e dão a ele o primeiro lugar, as primeiras cadeiras. E ele vai naquele ginásio e ele se assenta ali. E o pregador começa a ministrar a palavra, aquele jovem evangelista. E ele observa uma coisa que deixa ele meio abismado, porque o pregador toda hora orava para ele, ficava olhando para ele. Ele achava aquilo estranho. Duas coisas deixaram ele impactado. Uma foi isso, e a outra foi os milagres. As pessoas sendo transformadas, as pessoas sendo curadas. Sinais, prodígios, coisas sobrenaturais ali, acontecendo ali. Enfim, termina aquela conferência, todos vão saindo, fica o pastor. Fica o pastor ali sentado, chorando, e o evangelista vê aquela cena e vai até o pastor idoso, senta do seu lado e diz: pastor, por que o senhor está chorando? E o pastor diz assim: filho, eu tenho mais de 50 anos de ministério. Eu encontrei Jesus ainda adolescente, entreguei minha vida a Ele. E vivi mais de 50 anos de ministério. E Deus nunca me usou como Ele usa você. Então eu fiquei aqui. Veio uma tristeza e eu comecei a chorar e fiquei aqui, não consegui sair. É por isso que eu estou chorando. E o evangelista olha para ele e diz: pastor, o senhor lembra, há 4 anos atrás, quando o senhor entrou numa favela com os membros da sua igreja, e o senhor falou de Jesus para os meninos de rua? Lembro, filho? Pois é, pastor. Eu era um deles. Aleluias! O maior milagre é a conversão de uma vida. Querido, se você orar, as pessoas por quem você está orando, elas irão se converter.
Olha, pastor, você está fazendo uma afirmação? Eu estou fazendo uma afirmação. Eu tenho convicção a respeito do que estou dizendo. Se você orar, essa pessoa vai se converter. Por quê? Porque estamos na era do Espírito. O Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Sou convicto a respeito disso, porque João, capítulo 15, versículo 16, Jesus fala aos seus discípulos a respeito do propósito de vida deles, porque eles foram salvos. E ele diz, não foram vós que me escolheram a mim, eu que vos escolhi a vós outros, e vos designei, e vos nomeei, a fim de que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de quê? A fim de quê? A fim de que tudo, diga tudo. E no grego, tudo, é tudo, irmãos. E pedires, Ele vai conceder. Amém, irmãos? Esse é o propósito da nossa vida. Se você orar, as pessoas vão se converter. Aleluias! Estamos na era do Espírito e Ele está derramando sobre toda a carne. Ele está sendo derramado sobre toda a carne. Amém, irmãos? Glória a Deus, dá um glória a Deus, me ajuda aí. Veja o que Jesus, ressurreto, na era do Espírito, Ele diz a seus discípulos, João capítulo 20, versículo 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aleluias. Você tem o Espírito Santo. Aleluia, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Você tem o Espírito Santo. Então isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer que basta orar e o Espírito fará. Já rimou, né? Ficou legal. Basta orar e o Espírito fará. A grande verdade, queridos, é que basta orar, mas muitas vezes, ou em algumas vezes, não precisa você falar. E na verdade, em algumas vezes, não precisa você falar e não precisa ninguém falar. Basta orar e o Espírito fará. Isso me lembra um diácono que nós tínhamos aqui. O nome dele é Moisés. E o Moisés, ele se converteu. Nós começamos a atender, cuidar do Moisés. O Moisés, ele era uma pessoa assim, com bastante problemas. Ele estava em depressão. Enfim, nós fomos atendendo ele foi melhorando. Acompanhamos ele, discipulamos ele. E depois que nós vimos que ele estava melhor, um pouquinho melhor, nós dissemos, agora você tem que orar pela sua família, você tem que orar pela sua mãe. Pouco tempo a mãe dele se converteu, irmãos. Pouco tempo a mãe dele aceitou Jesus. Digo, glória a Deus, agora vamos orar pelo seu pai. Eu penso, o pai dele era complicado, irmão. Sabe, o nordestino, coração duro. Coração duro. Digo, vamos intensificar nossa oração, Moisés. E intensificamos nossa oração. E o Moisés, o pai do Moisés, sempre vinha, pelo menos 2 vezes no mês ele vinha ficar na casa do Moisés, ele morava aqui, atrás aqui da igreja, ou aqui do lado da igreja. E ele ia
posava aí, daí tomava um chimarrão, 5 da manhã, aquelas coisas, né? E numa madrugada, numa manhã dessa, o pai do Moisés diz assim: hoje eu vou na igreja. Rapaz, Moisés ficou alegre. Ó, Deus está respondendo. Ele nunca quer ir, eu sempre convido, ele nunca quer ir. Hoje ele vai. Glória a Deus, é hoje que ele vai se converter. E ele veio para a igreja animado, chegou aqui na igreja, irmão, sentou na primeira fila aqui, ó, na primeira. Hoje meu pai se converte. E quando ele olha o pregador, irmão, ele fica triste. Ele diz: meu Deus, logo hoje que eu trouxe meu pai, esse pregador, irmão, quem estava trazendo a mensagem naquela manhã, queridos, era um homem de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele era um homem que a sua maneira de pregar, ele era manso, sabe? Ele falava com mansidão, ele falava baixinho. Sabe aquele, né, que vai pregar e diz: paz, irmãos. Estamos aqui nesta manhã. Não deu outra. Ele pensou assim: meu pai vai dormir. Mas não deu outra. Ele começou a falar e o pai dele dormiu. Dormiu pesado, irmão. E Moisés ficou ali, né? Pronto, aí. Sabia que ia acontecer isso. Sabia. Termina o culto, quando o pregador dá um amém mais alto. Amém, irmãos. Ele desperta. E aí eles estão indo embora para casa, aqui no caminho, no estacionamento já. O pai do Moisés fala assim: ah, meu filho, agora eu vou servir a Jesus. Agora eu sei o que é Jesus, o que é Deus. Agora eu vou servi-lo de todo o meu coração. Agora eu entendo tudo aquilo que você me falava sobre Deus. Ah, eu vou servir a Deus. Basta orar. E o Espírito fará. Amém, irmãos? Você não fala? Ninguém falou? O pregador não falou? E ele se converteu dormindo. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, irmãos? A palavra de Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aleluias! Basta orar e o Espírito fará. Basta orar e o Espírito vai usar outra pessoa para falar. Ele pode não usar ninguém, que nem o pai do Moisés, e ele se converter. Agora ele pode usar outras pessoas. E isso me faz lembrar um testemunho. Do tempo que eu ainda não trabalhava no ministério. Eu trabalhava secularmente. Mas desde que eu aceitei a Jesus, eu sempre fui um evangelista. Eu evangelizava. Eu ganhava as almas no meu trabalho. E eu sei que eu estava, na época, trabalhando numa indústria, numa empresa. O nome dessa empresa era Refripar, hoje ela é Electrolux. E eu trabalhava na área de controle de qualidade. E quando a linha de montagem, ela tinha algum problema, alguma coisa, o que eu fazia? Eu ia para o banheiro, irmãos, e eu ia orar. Eu ia orar. Ia perguntar para Deus: Deus, quem que o Senhor quer ganhar? Quem que o Senhor quer transformar? E Deus falava muitas vezes: aquela pessoa, aquele teu colega de trabalho. E eu ganhava as almas assim. Por quê, irmãos? Porque nós estamos na era do Espírito. E eu fui para o banheiro lá. E lá, nesse setor, auditor de qualidade, ele fica em vários setores da fábrica. Nesse setor que eu estava, tinha um senhorzinho de idade já. Pensa um velhinho nomerento, irmão. Pensa um velhinho boca suja. E eu entrava no banheiro, irmãos, para orar, e ficava ouvindo as piadas podres do velhinho. Ouvindo os palavrão, as coisas que ele falava, e eu dizia: oh Deus,
Pega esse velhinho aí, Deus. Dá um jeito nesse velhinho aí. Ele está atrapalhando o meu tempo de comunhão. E o Espírito Santo falou, pois é. Está te irritando, velhinha? Está me irritando, Deus. Aí Deus falou assim para mim, sabe, aquilo que te irrita é o teu chamado. Irritava Jesus. Não era pecador, era pecado. Por isso, quando João Batista viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, irmãos. O velhinho te irrita, então é teu chamado, ora por ele. Comecei a orar por ele. Orava todo dia por ele, clamava por ele. Dizia, Deus, converte esse velhinho. Deus, derrama o teu Espírito sobre ele, convence ele do pecado. Saí daquela sessão e fui para o outro setor. Quando eu voltei para aquele setor, já tinha passado quase 2 anos. E, queridos, quando eu entro no banheiro, eu chorei, irmãos, eu confesso, eu chorei. Entrei no banheiro, fechei a porta, fiquei chorando. Sabe por quê? Quando eu entro no banheiro, eu vejo o velhinho, com o Novo Testamento dos Gideões, pregando a palavra. Basta orar, e o Espírito fará. Ou ele fará sozinho, só ele, ou ele usará outras pessoas para falar para aquele que você está orando. Amém, irmãos? Basta orar e o Espírito Santo fará. O Espírito Santo vai te usar também. Diga aleluia. Ele pode usar você. Ele pode dar a você dons espirituais. Dons espirituais. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 43 a 51, não vou ler para não, mas eles vão colocar ali, você pode acompanhar, para nós ganharmos tempo. João capítulo 1, verso 43 a 51, Filipe e Natanael são amigos, e daí Filipe encontra o Messias, e ele vai até Natanael e diz, Natanael, olha, encontramos aquele que Moisés falava, o Messias, Jesus de Nazaré. E aí Natanael diz, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Venha e veja. E quando Natanael vai, Jesus, ele já estava orando pelos seus discípulos. Jesus já estava intercedendo pelos seus discípulos. E quando Natanael vem, ele diz assim, eis aí um israelita. E ele diz para Jesus, tu me conheces? E ele diz, antes que Filipe te chamasse, te vi debaixo da figueira. Sabe o que quer dizer isso? Era uma palavra de conhecimento. Amém, irmãos? Natanael não estava antes de Filipe chamar ele não estava debaixo de uma árvore, de uma figueira. Não. Natanael tinha a mesma idade que Jesus, irmãos. E alguns historiadores dizem que Natanael, os pais de Natanael, esconderam o menino debaixo de folhas de figueira. E era Herodes, né? E Herodes estava mandando matar as crianças por causa de Jesus. Então, e ninguém sabia daquilo. Natanael só sabia daquilo porque os pais deles falaram isso para ele. Mas ele não contou aquilo para ninguém. E quando Jesus diz assim, eis aí, um israelita, onde não há dolo. E ele diz assim, antes de Filipe te chamar, aleluias, eu te vi debaixo da figueira. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É uma palavra de conhecimento. Deus vai te usar. Daí você pode dizer assim, tudo bem, pastor, mas ele era Jesus, né?
Mas deixa eu dizer, Jesus era o Filho do homem, ele era 100% homem. Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Jesus, ele teve que orar para que ele pudesse ter recebido aquela palavra de conhecimento. Amém, irmãos? Então, não é porque é Jesus, você também pode fluir em palavra de conhecimento. Dá um glória a Deus aí, irmãos. E por fim, o Espírito Santo pode não usar ninguém. O Espírito Santo pode usar alguém para salvar aquele por quem você está orando. E o Espírito Santo pode usar você, dando a você palavra de conhecimento. É um dom do Espírito. Mas ele pode dar a você também palavra de sabedoria. E aí eu quero encerrar aqui falando de uma experiência que eu tive, onde Deus me deu palavra de sabedoria. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 1 a 11, fala sobre a mulher adúltera, a mulher que foi apanhada em adultério. E diz o texto que os fariseus levam aquela mulher diante de Jesus e dizem: o que vamos fazer, Jesus? Era uma armadilha dos fariseus. Pergunto, a lei diz que devemos apedrejar, mas tu o que dizes? E diz que Jesus, ele não respondeu de pronto. Por que Jesus não respondeu de pronto? Porque Jesus era 100% homem. Jesus estava orando. Ele se curva e começa a escrever no chão. Algumas pessoas dizem: ele estava escrevendo o nome das pessoas que adulteraram com essa mulher. Não acredito nisso. Eu acredito que ele estava orando. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dizendo assim: Deus, o que eu falo? Deus, o que eu digo? Espírito Santo, me ilumine, o que eu falo? Me dá uma palavra para me livrar essa mulher da morte. Espírito Santo, me dá uma palavra para me livrar esses homens de cometerem esse crime. Então, o Espírito Santo dá uma palavra de sabedoria a Jesus. E Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia, irmãos. E daí de novo eu digo, talvez você diga assim: mas era Jesus. Querido, Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Ele era um homem. E você também pode fluir nisso. E aí eu me lembro da minha experiência com palavras de sabedoria. Quando eu me converti, Deus me tirou das drogas, como eu falei a vocês. E a primeira coisa que eu fui fazer, depois que eu recebi o meu chamado, foi trabalhar numa casa de recuperação. Eu era obreiro de uma casa de recuperação. Trabalhei 2 anos como obreiro dessa casa. E eu era um obreiro diferente. Como você já deve saber, os obreiros de casa de recuperação ficam 24 horas do dia, ficam direto, eles só saem um dia na semana. Então, eles ficam direto naquele lugar. Eu era um obreiro diferente, porque eu ia às 8 da manhã, passava o dia, 7, 6 horas da tarde eu ia embora e ficar com a minha família. Final de semana eu ficava com a minha família. Então eu era um obreiro, né, que tinha mais paciência com os alunos. Tinha mais paciência com os alunos. Eu não ficava direto ali. E quando tinha um aluno que queria desistir do tratamento, eles me chamavam. E às vezes eu conseguia convencer o aluno a ficar. E num determinado dia, me chamaram para falar com o aluno. Esse aluno, ele estava indo bem até, mas resolveu sair, queria sair. Disse: Mauro, vai lá falar com ele. E eu entrei na salinha, estava numa sala assim, e foi interessante que quando eu olhei para ele, eu digo: rapaz, mas o que está acontecendo com você? Você quer desistir por quê? Ele olhou para mim e ele disse assim: o quê? Isso aqui, rapaz, isso aqui é uma lavagem cerebral. É Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite, de madrugada vem acordar a gente para orar. Está louco? Isso aqui é uma lavagem cerebral. E aí eu comecei a orar, eu digo: Deus, é Bíblia de manhã, é Bíblia de tarde, é Bíblia de noite, Deus. E de madrugada eles acordam mesmo para orar, Deus. Eu disse: Deus, esse negócio aqui é uma lavagem cerebral.
E aí o Espírito Santo falou assim, então diga isso para ele. Eu digo, não, tá louco, se eu vou dizer isso aí para ele, ele vai embora. E o Espírito Santo falou de novo, diga isso para ele. Eu criei coragem e disse, olha, pai, eu vou te dizer uma coisa para você, é exatamente isso. É uma lavagem cerebral. Aí ele estranhou, olhando, ficou olhando para mim, e eu olhando para ele. E, rapaz, não vinha nada na minha cabeça. Eu não sabia o que dizer. E quando eu não sei o que dizer, sabe o que eu faço? Eu fico repetindo a mesma coisa. Eu disse, é exatamente isso, rapaz. É uma lavagem cerebral. Não via nada. Eu dizia, Deus, não joga alguma coisa na minha cabeça, pelo amor de Deus. E aí eu olhei para ele de novo, e ele ficou esperando eu responder. Eu disse, olha, é exatamente isso, meu filho. É uma lavagem cerebral. Graças a Deus, Deus me deu a palavra de sabedoria. Eu disse, ou você vai me dizer que a maneira como você pensou até hoje foi uma maneira assertiva, uma maneira que fez você prosperar e só se dar bem na vida, né? Deus quer tirar essa maneira errada de você pensar. Deus quer lavar a sua mente com a palavra dele. Tirar toda essa maneira errada de pensar que você veio pensando até hoje, que só te levou para o buraco. Ele quer pôr uma nova maneira de você pensar. Quando o Espírito Santo te dá a palavra de sabedoria, a pessoa é convencida. Ele se convenceu. E ele ficou. E ele terminou o tratamento dele. Basta orar. E o Espírito fará. Por que o Espírito fará? Porque estamos na era do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, queridos? Glória a Deus. Desculpe hoje, acho que... Quantos minutos deu aí, Gabriel? Foi um pouco...